Olá pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai direto ao ponto e decodificar o complexo arcabouço jurídico da governança de Novo Hamburgo. Nosso objetivo aqui é desvendar o que realmente dita as regras da cidade. Sabe aquele jargão jurídico complicado? Pois é, vamos deixar ele de lado e focar em entender a essência da administração municipal de um jeito bem mais simples. Para começar, o que a lei orgânica do município de Novo Hamburgo representa de verdade na vida das pessoas? Pensem nela, basicamente, como a Constituição do município. É aquele documento fundamental, sabe? Ele estabelece como tudo se organiza, divide os poderes e, o mais importante de tudo, garante os direitos de cada cidadão. Entender esse documento é literalmente o primeiro passo para compreender como a cidade funciona no dia a dia. E tudo já começa com um preâmbulo super poderoso que ancora o documento inteiro. Lendo direto da fonte, dá para notar logo de cara que a lei não é só um monte de regras frias no papel. Não mesmo. Ela é toda construída sobre princípios fortíssimos de justiça, cidadania e democracia. O texto deixa claríssimo que o objetivo é construir uma sociedade livre, igualitária e muito fundamentada na ética e no trabalho. Icão, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, a lei orgânica municipal. Depois, o poder legislativo local, o papel dos vereadores, as competências da Câmara, o processo legislativo e, por fim, a participação popular. Vamos lá? Parte 1. A Lei Orgânica Municipal. Dando uma olhada no artigo 5º, fica bem claro que a autonomia da cidade é impulsionada diretamente pelos eleitores. E é assim que o poder local ganha vida. Não tem nada de abstrato nisso. Essa autonomia se expressa na prática, através da eleição direta dos vereadores, que vão formar o legislativo, da eleição direta do prefeito e do vice-prefeito lá no executivo, e também pela capacidade incrível de ter uma administração própria, focada estritamente naqueles assuntos que são de interesse local. Parte 2. O poder legislativo local. Quando a gente analisa o texto original, vemos que os artigos 11 e 12 colocam a Câmara Municipal de Vereadores como a única executora do poder legislativo no município. Isso acaba reforçando aquele princípio super importante de que o Executivo e o Legislativo são poderes totalmente independentes, mas que precisam trabalhar de forma harmônica entre si. Agora um detalhe que é incrivelmente interessante é a precisão do artigo 12. Ele crava de forma estrita a composição da Câmara em exatamente 14 vereadores para Novo Hamburgo. 14. É um número super preciso e que não muda de um dia para o outro, definindo exatamente qual vai ser o tamanho da representação legislativa da população. Parte 3. O papel dos vereadores. E aqui a gente chega num ponto crucial, o equilíbrio genial entre poder e dever. A lei dá aos vereadores livre acesso a todos os órgãos da administração municipal para eles poderem fiscalizar tudo, inclusive sem precisar avisar antes. Mas calma lá, esse poder vem acompanhado de proibições extremamente rigorosas. Desde o exato momento da posse, eles são totalmente proibidos de manter contratos públicos ou de atuar como diretores em empresas que recebam qualquer tipo de favor do poder público municipal. Isso é essencial, né? Previne a corrupção e blinda a cidade contra aqueles conflitos de interesse. Parte 4. As competências da Câmara. Pessoal, os artigos 30 e 31 formam o coração de como a Câmara realmente funciona. Essa parte do texto é super densa, cheia de detalhes, delineando dezenas de responsabilidades. Para vocês terem uma ideia, isso vai desde votar orçamentos anuais e elaborar aquele plano plurianual, até definir as leis de zoneamento urbano e criar novos cargos públicos. É muita coisa nas mãos deles. O legal é que a lei cria uma separação bem nítida de poderes. De um lado, a gente tem os poderes compartilhados, que exigem a sanção do prefeito para de fato acontecerem, tipo aprovar orçamentos, mexer com impostos e o plano diretor. Do outro lado, existem poderes que são exclusivos da Câmara. Eles não precisam do prefeito para julgar as contas anuais dele, por exemplo. Eles também podem sustar atos do Executivo que passem dos limites e, claro, criar as famosas CPIs, as Comissões Parlamentares de Inquérito. Nessas áreas de fiscalização, a Câmara tem autoridade absoluta, sem discussão. Parte 5. O processo legislativo. O artigo 35 simplifica bastante as coisas e dá uma visão geral das opções legislativas que estão na mesa. O processo inclui desde emendas à lei orgânica, que exigem aquelas maiorias mais complexas para passar, até leis ordinárias para lidar com o dia a dia. Também tem os decretos legislativos, as resoluções focadas no funcionamento interno da própria Câmara e as leis complementares. É como uma caixa de ferramentas, onde cada item tem um rito próprio e serve para resolver uma parte diferente da complexa gestão da cidade. Sabe qual é um dos momentos mais tensos e importantes de todo esse processo? A derrubada de veto.
É um mecanismo de segurança democrático sensacional. E funciona assim, olha. Se o prefeito decidir vetar um projeto que já foi aprovado, ele tem 15 dias para fazer isso. Depois disso, a bola volta para a Câmara, que tem 30 dias para revisar esse veto. No fim das contas, a Câmara tem o poder de simplesmente derrubar o veto, desde que consiga o voto da maioria absoluta. Isso mostra que o Legislativo tem a palavra final se a galera lá entrar em consenso, mesmo que seja contra a vontade do Executivo. Parte 6. A participação popular. Olha, diferente do que muita gente acha por aí, a lei dá muito poder direto para o público. Sabia que os cidadãos podem literalmente forçar a entrada de projetos de lei na agenda? Basta conseguir a assinatura de 5% do eleitorado. E o negócio não para por aí. Se por acaso um projeto que veio da iniciativa popular for rejeitado pela Câmara, 10% do eleitorado pode se juntar e exigir um referendo popular. Ah, e tem mais. Todo ano as contas do município ficam ali, totalmente à disposição por 60 dias para qualquer contribuinte auditar. É praticamente um convite oficial à transparência. Agora, esse ponto lá no artigo 39 é um verdadeiro divisor de águas para o dia a dia, porque ele estipula audiências públicas obrigatórias. Prestem bem atenção nisso. Qualquer projeto de lei que venha do Executivo e que trate de coisas como habitação popular, transporte urbano, meio ambiente, saúde ou educação, obrigatoriamente precisa passar por consulta pública antes de qualquer outra coisa. Ou seja, o governo simplesmente não pode aprovar medidas nessas áreas supercríticas sem antes chamar a sociedade civil para conversar e ser ouvida oficialmente. Bom, chegando ao fim da nossa análise de hoje, fica muito claro que todo esse arcabouço não serve apenas para organizar o poder, mas sim para distribuir esse poder de volta para a população. A grande provocação que eu deixo para quem acompanha isso de perto é a seguinte: sabendo do peso real que o poder legislativo e a lei orgânica têm, de que forma a comunidade vai realmente usar esses direitos para mudar o futuro de Novo Hamburgo? A informação a gente já tem, as ferramentas estão aí, o próximo passo com certeza é a ação.